A geometria das equações de Maxwell. A geometria das equações de Maxwell é um ramo da matemática que estuda a relação entre a geometria de um espaço eletromagnético e as equações de Maxwell, que são as leis fundamentais que governam o comportamento do campo eletromagnético. As equações de Maxwell são um conjunto de 4 equações diferenciais parciais que descrevem como o campo elétrico e o campo magnético se relacionam e se propagam no espaço. A geometria das equações de Maxwell é uma área interdisciplinar que envolve física, matemática e engenharia elétrica. É uma área importante de pesquisa porque as equações de Maxwell são fundamentais para entender muitos fenômenos eletromagnéticos, desde a propagação de ondas de rádio até a geração de energia elétrica. A geometria das equações de Maxwell tem sido usada para avançar o nosso entendimento da física eletromagnética e desenvolver novas tecnologias. Uma das principais ferramentas da geometria das equações de Maxwell é a teoria das variedades, que é um ramo da geometria que estuda espaços que localmente parecem com o espaço euclidiano, mas que podem ter curvatura ou topologia diferentes. As variedades são usadas para modelar espaços físicos como o espaço-tempo e a superfície da Terra, e são fundamentais na geometria das equações de Maxwell. A geometria das equações de Maxwell tem aplicações em muitas áreas da engenharia elétrica. Por exemplo, a teoria das equações de Maxwell é usada no projeto de antenas e na análise de circuitos elétricos. Além disso, a geometria das equações de Maxwell tem implicações na área de comunicação sem fio, onde é importante entender como as ondas eletromagnéticas se propagam através do espaço. A geometria das equações de Maxwell também tem implicações em outras áreas da matemática. Por exemplo, a teoria das singularidades, que estuda os pontos em que uma solução das equações de Maxwell não é bem definida, tem relações profundas com a geometria algébrica e a teoria dos números. Uma das áreas mais ativas na pesquisa atual da geometria das equações de Maxwell é a teoria das variedades simpléticas. As variedades simpléticas são um tipo especial de variedade que surge na geometria das equações de Maxwell e são fundamentais para entender a estrutura geométrica do espaço eletromagnético. A teoria das variedades simpléticas tem implicações profundas na física e na matemática, incluindo a teoria das cordas e a teoria dos sistemas dinâmicos. Em resumo, a geometria das equações de Maxwell é um campo de pesquisa fascinante que busca entender a relação entre a geometria de um espaço eletromagnético e as equações de Maxwell. Essa área tem aplicações em muitas áreas da engenharia elétrica e é fundamental para entender fenômenos eletromagnéticos e desenvolver novas tecnologias. A geometria das equações de Maxwell é um campo ativo de pesquisa e continua a crescer em importância à medida que a matemática e a ciência avançam. Questões: o que são as equações de Maxwell e qual é o seu papel na geometria das equações de Maxwell? Qual é a relação entre a geometria de um espaço eletromagnético e as equações de Maxwell? Por que a geometria das equações de Maxwell é uma área interdisciplinar que envolve física, matemática e engenharia elétrica? Qual é a importância das variedades na geometria das equações de Maxwell? Como a geometria das equações de Maxwell é usada no projeto de antenas e na análise de circuitos elétricos? Qual é a implicação da geometria das equações de Maxwell na área de comunicação sem fio? Qual é a relação entre a teoria das singularidades e a geometria das equações de Maxwell? O que são variedades simpléticas e qual é o seu papel na geometria das equações de Maxwell? Qual é a importância da teoria das variedades simpléticas na física e na matemática? Como a geometria das equações de Maxwell é usada para entender fenômenos eletromagnéticos? Qual é a importância da geometria das equações de Maxwell para o desenvolvimento de novas tecnologias? Quais são as áreas da engenharia elétrica que se beneficiam da geometria das equações de Maxwell? Como a geometria das equações de Maxwell é usada na teoria das cordas? O que são variedades algébricas e qual é a sua relação com a teoria das singularidades na geometria das equações de Maxwell? Como a geometria das equações de Maxwell contribui para a compreensão da estrutura geométrica do espaço eletromagnético?